Um biólogo está experimentando a eficácia de 5 tipos de fungicidas, aplicando-os em 5 colônias de fungos e observando o tamanho de cada colônia na semana seguinte. Como as colônias proliferaram em uma disposição praticamente circular, o biólogo anotou os tamanhos dos diâmetros de cada galera aqui toda e divide por 1, 2, 3. Esse somatório aí dá 25, que dividido por 5, é moleza, né? Dá, então, uma média de 5 centímetros por colônia. Tá? Agora, vamos ver o desvio médio desses dados aqui. Tá? O quanto que esses caras se afastam dos 5 centímetros. E aí, para calcular o desvio médio, é calcular a média dos desvios. Então, eu preciso primeiro calcular cada desvio. Tá? Então, o desvio médio vai ser o quanto que esse cara aqui se afasta da média aritmética. A média aritmética é 5, então qual a distância entre 5 e 3,6? Tá, 1,4. Esse aqui, 0,9. Esse aqui, 0,3. 0,8 e 1,8. Então, está aqui cada desvio. Para saber o desvio médio, eu tenho que fazer a média desses desvios. Esse somatório dá 5,2, que dividido por 5 vai dar 1,04 centímetro. Tá? Tá. Repara que quando... Eu vou falar agora de uma outra medida em estatística, que é o seguinte, é muito parecido com o desvio médio, tá? Que a gente usa quando a gente tem essas diferenças pequenas, assim, tá? Tipo 0,3, né? Repara, são números pequenos, mas, assim, proporcionalmente, são muito diferentes, tá? O 0,3 é muito próximo do zero e o 1,8, mesmo não sendo um número grande, mas em comparação com esse, ele é muito maior, tá? É 6 vezes maior. E aí, essa medida que eu vou mencionar agora, ela serve para isso. Ela minimiza diferenças pequenas e amplifica diferenças maiores, né? Para ficar mais notável quando existe essa diferença, tá? Que a gente chama de variância. Variância. Tá? E o cálculo da variância é muito parecido com o cálculo do desvio médio. O desvio médio é a média dos desvios, né? A variância é a média dos quadrados dos desvios. Ok? Então vamos calcular a variância. Eu já estou com os desvios aqui, então vai ficar moleza. Tá? Então essa variância vai ser média dos quadrados dos desvios. Então eu tenho que primeiro pegar os desvios, calcular o quadrado de cada um. Então vai ser 1,4 ao quadrado, 0,9 ao quadrado, 0,3 ao quadrado, 0,8 ao quadrado e 1,8 ao quadrado. E agora fazer a média desses quadrados dos desvios. Somar e dividir pela quantidade de termos. Antes de eu terminar a conta, eu já calculei aqui os quadrados, né, de cada um. Aí repara só naquela coisa que eu mencionei. Tá? Eu tinha comparado o desvio do 0,3 com o desvio do 1,8. Tá? Agora repara no resultado de cada um desses ao quadrado. Tá? Quando eu pego um número menor do que 1 e elevo ao quadrado, tá? O resultado fica menor. Tá? Quanto mais próximo de zero, ele ao quadrado fica ainda mais próximo de zero. Tá? E esse cara aqui, né,
que já se afastou um pouco mais do 1, né, já é um pouco, quase o dobro, né, do 1, ele quando eleva ao quadrado, ele fica bem maior. Então aquela coisa dele minimiza diferenças pequenas e amplifica diferenças maiores, né? Então é um jeito da gente dar pesos diferentes para esses desvios, tá? Então agora sim, agora vamos calcular essa média aqui para a gente ter o resultado. Esse somatório está aqui, 6,72, que quando dividido por 5 dá 1,344. Mas aí olha só, pensa comigo, quando a gente calculou o desvio, tá? Lembrando, né? Então era 5 colônias de bactérias que pareciam círculos e o cara mediu o diâmetro de cada círculo, tá? E aí a gente calculou os desvios, calculou a média desses diâmetros e depois calculou o desvio de cada diâmetro. Então, quanto que aquele diâmetro se afasta daquela média, tá? Que a gente fez aqui anteriormente, então, tinha dado aquele desvio médio, aqui é o desvio médio, né, que é o que está sendo pedido no item B. 1, pouquinho centímetro, tá? Mas aí pensa comigo, agora eu estou pegando essas medidas em centímetro e elevando ao quadrado, tá? Então, qual seria a unidade, tá, para a resposta da variância? Não faz sentido, não faz muito sentido pensar em centímetro, tá? Porque eu estou pegando as medidas de centímetro e elevando ao quadrado. Por outro lado, você pode pensar, então vai ser centímetro quadrado, tá? É uma boa tentativa, tá? Porque, né, a gente sempre pode ter a impressão de que isso aqui é a mesma coisa que potenciação. Na verdade, não é. É uma sutileza complicada esse negócio, tá? Centímetro quadrado, na verdade, é uma unidade de área, né? Então, seria um abuso pensar que isso aqui tem a ver diretamente com a área. Talvez tenha alguma coisa a ver, mas não é essa a intenção, tá? Então, isso aqui fica uma coisa meio com uma unidade inadequada para trabalhar, tá? E aí, o que faz? Joga no lixo esse cálculo da variância? Tá? Não. A gente agora conserta isso aí, que é o famoso desvio padrão. É a terceira e última medida de dispersão que a gente vai ver. Desvio padrão. Tá? Então é mais para essa coisa de... Em física tem até nome para isso, chama análise dimensional, né? Da gente pensar na unidade daquela grandeza. Mas, enfim. O desvio padrão ele é calculado pela raiz quadrada da variância. Né? Ou seja, eu devolvo a variância para a sua unidade original, digamos assim. Né? Então, eu peguei aqueles desvios, elevei ao quadrado, fiz uma média deles, e agora, para a gente devolver para essa unidade centímetro, tira a raiz quadrada. Sacou? É essa a intenção da coisa. Então, a gente agora tem que o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância que deu quanto, hein? 1,344, tá? E isso dá aproximadamente 1,16, tá? Aí sim, a gente pode voltar a usar a unidade centímetro.